Orfeu é um filme de 1950, dirigido por Jean Cocteau e estrelado por Jean Marais, François Perrier, Maria Casares e Marie Dea. Um famoso poeta na Paris pós-guerra, desprezado pelos jovens rive gauche, está ao mesmo tempo apaixonado por sua esposa Eurídice e por uma misteriosa princesa. Buscando inspiração, o poeta se torna obcecado e segue a princesa, do mundo dos vivos até o mundo dos mortos. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 234 na lista. Mais um filme francês, mais um filme do Jean Cocteau, que a gente já viu, Bela e a Fera. Ele não fez muitos filmes na vida, né? Porém, alguns dos que ele fez são justamente uma trilogia, que é chamada aí de a trilogia de Orfeu, que começou com O Sangue de um Poeta, que é um filme que eu já comentei sobre ele num filme da Maya Deren, que a gente assistiu aqui, porque nas informações sobre o filme falava que comparam esse com aquele, que inclusive diziam que ela teria se inspirado nele, mas ela falava que ela nunca viu O Sangue de um Poeta, né? E é um filme que aí com tudo isso eu fiquei com curiosidade de ver, mas acabei não vendo ainda. Um curta, é um filme bem antigo, de 1930. E aí, esse seria o segundo filme da trilogia, e o terceiro é o Testamento de Orfeu, de 1960. Não sei exatamente de que se trata os outros filmes, mas o próprio Cocteau falava aí que essa era uma trilogia que ele fez. O filme se passa na Paris contemporânea e faz uma espécie aí de releitura, de história inspirada na lenda de Orfeu e Eurídice, né, no mito de Orfeu e Eurídice, e o filme é baseado numa peça, é parcialmente baseado numa peça que o próprio Cocteau fez em 1926, então bastante tempo antes. É um filme bem abstrato, mas eu acho que a sinopse fala bem o que é, assim, porque, né, é um poeta que é o Orfeu, ele realmente tem os nomes, né? Então o Orfeu é esse poeta que é muito famoso já, mas aí ele é um pouco mais velho e os jovens meio que desprezam ele. A gente nunca vê, eu acho, nenhuma poesia dele no filme, eu não lembro agora se aparece alguma. Eu acho que a gente não vê nenhuma poesia dele, pra saber qual seria o estilo dele ou o que acontece, mas ele fica ali e tal, e aí aparece essa mulher ao lado de um poeta jovem, e ela fica andando com ele ali, e ele já fica meio intrigado por ela. Essa mulher que é a misteriosa princesa, que é interpretada pela Maria Casares, que a gente já viu aqui num outro filme francês. Ela era espanhola, mas esse é o segundo filme francês que ela faz. O outro foi o Boulevard do Crime, que era com ela também. E bom, eles estão ali quando, sei lá, no meio de uma confusão acontece um monte de coisa. Esse poeta jovem que tá junto com a princesa acaba sendo atropelado por uns motoqueiros, e a princesa leva ele no carro e chama o Orfeu pra ir junto. E aí ele vai junto com ela, chegam até um lugar que é meio que um lugar destruído, umas ruínas assim. A doideira do filme começa aí, porque aí as pessoas começam a entrar no espelho, e aí vão parar sabe-se lá onde. Ela manda o menino que tá morto levantar, ele levanta, e aí ele vira, sei lá, servo dela, e aí a gente vai descobrindo várias coisas. Não é um filme muito pra spoiler, eu acho que é um filme, eu quero dizer que eu não acho que não tem grandes revelações no tipo, o final do filme é surpreendente. Não é um filme muito pra isso. Eu acho que não é um grande problema saber como que a história se desenrola, apesar da sinopse que tem no Letterboxd ser bem vaga em relação ao que acontece. Eu não vou até o fim da história, eu vou falar só mais um pouco do que tem na sinopse, mas eu não vou até o final. Não vou contar como é que o filme termina também. Mas a ideia é que essa princesa é, na verdade, a morte. Isso a gente descobre muito cedo. Então, o que remete... O filme começa contando, resumidamente, a lenda de Orfeu e Eurídice, né? Então o filme já começa dizendo claramente, a lenda é essa, e aí vamos aí ver uma versão, uma reimaginação moderna da lenda. Ele te dá a lenda, caso você não conheça, ele começa te dando uma versão bem resumida dela. E aí o filme vai seguindo por aí. E aí o filme é muito famoso, não tanto pela história que está sendo contada, mas pelos efeitos especiais. E realmente o filme é uma grande sucessão de efeitos especiais. Tem uma coisa dos espelhos líquidos, que aparentemente são closes em tanques de mercúrio, o que me parece perigosíssimo, mas parece que é como fizeram. Eu sinceramente achei que tinham feito de algum jeito mais fácil, mas realmente talvez não fosse ficar muito bom, né? Mas é bem interessante. Tem muita cena rodada ao contrário, inclusive todas as vezes que a princesa, que é a morte, fala, aparece mais de uma vez que alguém morreu e ela fala levanta, em vez da pessoa levantar, é uma cena rodando ao contrário do que foi a pessoa caindo, né? E aí é legal, porque então ela levanta de um jeito estranho. Sinceramente, seria mais legal se não fosse óbvio que tá rodando ao contrário. É muito óbvio que tá rodando ao contrário. Tem algumas, tem uma luva, o cara vai botar uma luva, e a cena que a gente tem dele botando a luva, o Orfeu botando uma luva, é rodada ao contrário. E essa eu nem entendi por quê, mas ficou curioso.
né? É uma coisa que ele já tinha feito na Bela e a Fera, né? A coisa das cenas ao contrário. Mas eu acho que na Bela e a Fera é feito de um jeito, e inclusive eu comentei isso naquele vídeo, que é feito de um jeito que você sabe que tá ao contrário, porque esse era o único jeito de fazer isso, pelo menos eu acho. De repente dá pra fazer de outro jeito, né? Mas não parece que tá ao contrário. Só parece que tá acontecendo uma coisa bizarra. Nesse não, tudo é muito notável que é ao contrário. Então eu acho que essa parte, a parte das cenas aí rodando invertida, eu acho que piorou um pouco. Ele usa muito mais, mas eu acho que ele usa de um jeito que pra mim ele tinha usado melhor antes. Mas enfim, já tô dando muita opinião, né? O filme tem uma cena em especial que é muito famosa no quesito efeito especial, né? Tem uma cena especial que é muito famosa, que é uma cena em que o Orfeu e um outro personagem que é o Ortobis estão indo pro inferno. Que nem a história de Orfeu é que ele foi buscar a esposa dele no inferno, né? A esposa dele morreu e ele foi até o inferno buscar. Então tem uma cena em que eles estão tipo indo pro inferno, e o jeito como essa cena é montada é bem curioso, que sinceramente, mesmo sabendo como fizeram, eu não sei se eu enxergo 100% como foi feito. Tem que parar para analisar com calma. É uma coisa sobre eles terem umas rampas. A cena que a gente enxerga é os dois andando, eles em pé, andando meio que se escorando numa parede, né? Andando se escorando numa parede, mas de um jeito muito estranho, até que chega uma hora que eles meio que viram uma esquina e parece que eles são sugados pela outra extremidade dessa parede, sabe? E eles seguem a parede meio que voando, assim. Como se eles estivessem caindo, só que pra frente, sabe? E aparentemente eles filmaram isso realmente numa estrutura construída que era toda com rampas. E aí a cena deles caindo é porque eles realmente estão caindo uma rampa, porque eles não estão em pé, eles estão deitados, e a câmera deve estar, tipo, aqui, de cima pra baixo, filmando eles deitados, fingindo que estão andando, né? E aí chega nesse ponto em que é uma rampa e eles meio que deslizam pela rampa. Essa cena no filme ficou muito legal, de verdade. É uma cena relativamente curta, mas essa cena eu achei que ficou muito legal e aparentemente uma grande estrutura foi construída pra fazer ela. Eu acho que nessa eles se empenham bastante. Enfim, tem outras. Tem uma também que eu vejo ser muito comentada, que é o Ortobis parado e um vento meio como se ele estivesse voando, mas a gente só vê ele meio que daqui pra cima, enquanto o Orfeu tá atrás dele andando, e aí a gente vê o cenário andando e o Orfeu atrás dele andando, falando com ele interage com o Orfeu e tal. Só que essa cena pra mim, pelo menos, ficou muito óbvio, pelo menos hoje, ficou muito óbvio como que ela foi feita, porque o ator que faz o Ortobis tá realmente parado, deve ter um ventilador na cara dele pra fazer um movimento, e o que tá passando atrás dele é um telão, né? É um telão em que filmou o outro, e ele tá interagindo com a imagem gravada do outro. Eu acho que essa cena ficou bem óbvia como que tá feita. Ainda ficou uma boa cena, mas eu acho que o jeito como foi feito é bem óbvio. Enfim, esse é considerado é o trabalho mais aclamado do Cocteau. É o filme mais famoso, mais elogiado dele. Ele venceu o prêmio dos críticos de cinema internacional do Festival de Veneza em 1950. E bom, de curiosidade, eu acho que é isso. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. Olha, o livro começa me dizendo uma informação que eu não encontrei na internet em lugar nenhum. Eu imagino que não saiu do nada, mas eu acho curioso não ter visto isso ser citado em outros lugares. Porque diz que o filme é uma alegoria infinitamente estranha e divertida, que é também uma espécie de autobiografia velada. E aí eu não sei exatamente o porquê a coisa da autobiografia velada. Como eu falei, eu não encontrei essa informação pesquisando outras coisas, eu não sei muita coisa sobre a vida do Jean Cocteau para também fazer essa análise. Eu sei que como diretor de cinema, ele fez muito pouca coisa. Tem pouquíssimos filmes que ele fez. Ele fez muito mais teatro, poesia e outras coisas. Bom, ele fazia poesia, né? Então pode ser que porque ele é poeta, mas eu não sei se a história bate muito com outros aspectos, né? Teria que saber mais sobre a vida dele aí. Não tô dizendo que o livro tá errado, só que eu realmente não sei e pesquisando não encontrei essa informação. Uma coisa que o livro fala é que o Jean Marais, que faz aí o protagonista, que faz o Orfeu, que é o mesmo ator que fez a Fera, na Bela e a Fera, que ele era amante do Cocteau. Essa não sabia, mas é o que tá escrito aqui. Aí o livro fala dos efeitos especiais e fala que, por exemplo, espelhos fazem às vezes de portas para o além, embora apenas poetas possam atravessá-los a seu bel prazer. O que seria uma metáfora do filme interessante se fosse isso que acontece no filme. Mas não é isso que acontece no filme. Na verdade, só quem consegue atravessar o espelho tranquilamente são os mortos, ou a morte, e o Orfeu, poeta,
precisa de uma luva especial, porque ele vai colocar a mão e tal, e aí ele vai entrar com essa luva especial que arranjaram pra ele lá, porque é uma coisa da morte. Então não tem isso no filme. Seria uma metáfora interessante se o filme fizesse isso de que poetas conseguem atravessar o espelho e tal. Seria uma metáfora interessante, mas não tem isso no filme. Então não fez sentido esse comentário aqui. O livro fala também que a história pode ser confusa em alguns momentos, porque parece que tanto o Cocteau quanto o Orfeu estavam mais obcecados pela morte do que pela esposa, já que é baseado numa lenda sobre o cara indo buscar a esposa no inferno, né? O foco da lenda é a esposa. Eu entendo que o Orfeu tá muito mais obcecado pela morte do que pela esposa no filme. Eu entendo essa parte, eu concordo com esse pedaço do comentário. Mas eu não achei o filme nada confuso. Eu acho que por mais que ele seja frequentemente abstrato e subjetivo e sei lá, coisas assim, eu acho que a história em si que tá sendo contada faz bastante sentido. Ela é bem linear e direta, sei lá. Eu acho que eu não gostei nada de confuso no filme, assim, de verdade. Eu não acho que essa crítica se justifica, não. O livro fala muito sobre como o filme é realmente frequentemente falado por conta dos efeitos especiais. E eu acho que, por mais que a história seja interessante, eu diria que os efeitos especiais, assim, roubam uma cena do filme. O que já era verdade na Bela e a Fera, né? Bela e a Fera eu falei muito sobre as velas, né? As mãos na parede segurando as velas. As estátuas, que eram pessoas de verdade pintadas pra fazer umas estátuas absolutamente perfeitas, né? Muitas mãos saindo das coisas. Era tudo muito interessante, né? Então, o Cocteau já tinha mostrado ali naquele filme, pelo menos, que ele tinha muito essa coisa do efeito especial. Esse aqui, ele leva a coisa do efeito especial um pouco além. Eu acho que em alguns pontos, talvez Bela e Fera ainda tenha um visual mais impressionante no meio desses efeitos. Eu acho que esse aqui tem mais efeitos e alguns um pouco... Aquele que eu falei da rampa e tal, mais complicado do que todos em Bela e Fera. Aquele é bem complicado. Mas alguns outros mais simples, mas que estão muito bem feitos, muito bem montados e tal. Eu acho assim, ao mesmo tempo que eu acho que o grande mérito do filme... Eu não sei, eu tenho dificuldade de avaliar esse filme, sabe? Eu gostei bastante de assistir. Eu achei ele bem legal. Os efeitos são a parte mais interessante pra mim. Apesar de falar que eu não acho a história do filme confusa, eu acho a relação entre o filme e a lenda um pouco complicada. E aí, nesse ponto, eu até concordo com o livro. Eu acho que o livro se expressa mal ao dizer que a história é confusa, porque o Orfeu parece mais obcecado pela morte do que pela esposa. Eu acho que não é esse o problema. O problema é que, realmente, ele mudou esse ponto da história. Enquanto na história original tudo é a esposa, ele é obcecado pela esposa e é isso, ele muda a história para fazer ele ser mais obcecado pela morte do que pela esposa. Então, eu acho que a relação com a lenda talvez seja um pouco... É que não é confuso, eu não acho confuso, eu só acho que ele muda a história que ele partiu do princípio contando, sabe? E aí chega no momento ele muda a história pra ser um pouco diferente do que a gente tava esperando e meio que termina igual. Quer dizer, não muito também não, mas termina um pouco voltando pro caminho normal, mas ainda é diferente da história da lenda. Uma coisa que eu acho que não ficou muito legal é que eu acho que tem uns pontos que ele pega da lenda e ele tenta inserir no filme que eu acho que não estão muito bem inseridos, sabe? Tem uma coisa sobre na lenda, tem a coisa que quando ele tá saindo do inferno com a esposa, ele não pode olhar pra trás, ele não pode olhar pra ela mais. E aí ele vai, ele olha pra trás e olha pra ela, e aí vem umas outras entidades que eu não vou lembrar o nome agora, buscar ela e levar ela de volta pro inferno. Essas entidades são meio que um grupo feminista no filme. E eu acho que esse grupo é muito pouco aproveitado na história. Eu acho que essa parte, ao mesmo tempo que parece que ele criou uma história interessante com elas, ele não leva essa história a muito lugar. E eu senti falta disso, sabe? Ele cria uma coisa que me fez querer ver mais daquilo. Ele criou uma personagem especial que é tipo a líder desse grupo e que é muito amiga da Eurídice. Parece uma personagem muito interessante. Ele me apresenta ela no filme como uma personagem muito interessante. E aí ela até aparece de novo, mas ela aparece de novo de um jeito que não acrescenta muito, sabe? Então isso faltou um pouco pra mim. Tudo isso pra dizer que eu não acho que é um filme impecável, né? Eu não acho que é um filme impecável, absolutamente maravilhoso e tal. Mas assim, eu gostei bastante. Eu acho que é um filme bem legal. Eu acho que é um filme bem interessante. E eu acho que só pelos efeitos já vale o filme. Mas é uma história bonita, é uma história legal. A história que tá em volta dos efeitos é uma história legal. Em diversos momentos parece pra mim que os efeitos são o protagonista e a história tá em volta deles, sabe? Mas eu não acho que isso... Eu acho que isso funciona de algum jeito. A história é bem interessante e acho que é um filme legal de assistir, sabe? De ver o que
tá fazendo. É aquilo que eu sempre falo aqui, é um filme totalmente diferente do que a gente fica vendo, por exemplo, no cinema americano, né? Que é a grande maioria do que tem no livro. Muito diferente até do cinema britânico, sinceramente, apesar da gente já ter visto filmes britânicos que dão aí uma experimentada. Esse aqui, e bom, os dois filmes do Cocteau, pra mim, são muito diferentes até do cinema francês que a gente tava vendo, né? E que mais que a gente viu de diferente? Os italianos, que eram extremamente realistas, o filme do Cocteau vai longe. Na verdade, o Cocteau tem uma coisa que ele dizia que era um filme realista, por, apesar de abstrato, ser um filme sobre coisas da vida real. O assunto do filme é a vida real, mas ele conta o assunto do filme de jeitos muito abstratos. O que acho que faz total sentido. Faz total sentido. Mas é isso, assim, eu acho que é um filme bem interessante, no mínimo por ser muito diferente. Sempre falo aqui que eu gosto de um filme meio maluco, e eu acho que ele é um filme meio maluco. Então, eu acho que é legal, eu acho que vale a pena, assim. Não é absolutamente maravilhoso, mas eu gostei bastante de assistir, assim, achei bem legal. Eu sinto que quanto mais eu vou falando e vou pensando, na verdade, eu acho que eu gostei mais do filme do que eu penso que eu gostei. No momento em que terminou o filme, eu achei legal. E aí eu vou pensando no filme, eu já falei isso várias vezes aqui, né, que eu acho que isso é uma coisa que acontece muito comigo. Tem muito filme que no momento em que o filme termina eu tenho uma opinião, e aí conforme eu vou, sei lá, ruminando ele na cabeça, a minha opinião vai mudando um pouco. E esse é um que eu sinto que quanto mais eu falo sobre ele, mais eu gosto do filme. Então, sei lá, talvez ele seja tão maravilhoso assim, e daqui a uma semana eu vou descobrir isso. Mas nesse exato momento eu não sei ainda. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já viu esse filme, deixa aí nos comentários o que você achou. Se tiver alguma coisa pra falar, o espaço dos comentários tá aí sempre aberto, que eu quero muito ouvir vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!